Olá, no devocional de hoje eu quero falar sobre a terceira bem-aventurança, descrita no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que diz assim: bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Ou ainda, em outras versões, bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Preciso começar dizendo qual é a diferença, em essência, da pobreza em espírito para a mansidão e a humildade. Enquanto a pobreza em espírito retrata a nossa condição, ou é uma característica espiritual que fala da nossa condição, antes de qualquer coisa, diante de nós mesmos, ou seja, quem nós somos, como nós nos enxergamos em nossa condição humana, a mansidão e a humildade servem muito mais para descrever uma característica espiritual da forma como nós nos enxergamos diante dos outros e diante de Deus. Então, o manso, diferente do que muitos pensam, não é uma pessoa insegura, uma pessoa medrosa, uma pessoa que não sabe bem como reagir a situações nos quais os seus direitos estão sendo afetados, ou, em outras palavras, uma pessoa que não sabe lidar com pessoas com um temperamento mais forte do que ela. Por vezes, pessoas acham que ser manso é ser isso. Mas, na verdade, a mansidão ou a humildade aqui no texto bíblico está revelando ou está tratando de uma pessoa que, independentemente até suas próprias reações características e emotivas às situações nas quais ela é posta, está falando de uma pessoa que decidiu conscientemente, espiritualmente falando, tratar e considerar os interesses das outras pessoas como mais dignos de atenção do que os seus próprios. Então é alguém que, ao entender sua situação como pobre em espírito, ao perceber um mundo que chora, disse: bem, eu preciso considerar o interesse das outras pessoas. Eu preciso entender que o mundo não gira em torno de mim. Segundo Martyn Lloyd-Jones, o manso era alguém que, quando se via bem tratado por outra pessoa, ou alguém lhe tratava bem, ele olhava para aquela situação no qual estava sendo de alguma maneira honrado e dizia: por que essa pessoa está me tratando assim? Afinal, eu não sou digno disso. E essa pessoa, dessa maneira, se constrangia, porque ela revelava que sabia da sua condição e sabia que não mereceria, em última instância, ser tratado dessa maneira, justamente por quem ela era. E, da mesma maneira, isso reflete a nossa própria condição diante de Deus. Porque se diante de outras pessoas há esse constrangimento de sermos bem tratados, quando nós entendemos a graça maravilhosa do Senhor derramada em nossas vidas e nos amando quando nós não merecíamos, é aí que a mansidão espiritual se revela de uma maneira mais plena ainda. É olhar para Deus e dizer: Senhor, quem sou eu, Pai, diante de Ti? E ainda assim o Senhor me amar e o Senhor olhar para mim e me tratar bem, com graça. Então a mansidão em relação a Deus nos leva a considerar não só os interesses dos outros, mas os interesses e a vontade de Deus superiores aos nossos. E é por isso que a gente ora dizendo: Senhor, seja feita a Tua vontade, Senhor, venha o Teu reino. Então, eu quero convidar você, quero te incentivar a ser manso e humilde, porque a promessa para essa característica espiritual, que é vinda do Espírito Santo, ela é tremenda ao ponto de nos fazer perceber e nos prometer que não são os valentões, não são os que acham que podem tudo, não são os que confiam na força do seu braço que tem a promessa de receber a terra. Pelo contrário, nas bem-aventuranças, na palavra, Deus revela que quem há de receber a terra são aqueles que confiaram não na sua justiça, não na sua força, mas entregaram tudo a Deus. Não porque não pudessem necessariamente fazer algo. Em muitos casos até seria possível, pessoas com condições de poder, de status, de riquezas, e isso não está atrelado em última instância àquilo que nós temos, mas está atrelado ao como nosso coração reage à realidade que está ao nosso redor. Então que você, pela graça de Deus e por uma obra maravilhosa do Espírito Santo, busque ser manso, ser humilde e crer dessa maneira que a terra vai ser garantida, já é garantida para todos aqueles que vivem nesse mundo sob essa perspectiva. Que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe teu dia.